Todos os impérios acreditam que o seu dinheiro irá perdurar. Todos os governos prometem que a sua moeda irá durar para sempre. No entanto, a história continua a provar que estão errados. Da Roma antiga à França medieval, da Confederação aos Estados modernos do Médio Oriente, as pessoas acordaram para descobrir que as suas poupanças estavam vazias, os seus salários sem sentido e o seu futuro roubado por sistemas que antes pareciam inquebráveis. O colapso não é uma anomalia, é o ritmo subjacente à civilização. A questão nunca foi se as economias falham, apenas como sobreviver quando isso acontece. A crença mais perigosa de todas é a permanência. Olhamos para os nossos saldos bancários, as nossas moedas, as nossas notas nacionais e imaginamos que estão gravados em pedra. Mas o dinheiro não é pedra. É uma promessa tecida a partir da confiança. E a confiança é mais leve que o ar. Um vento forte de medo e ela desaparece. É por isso que a história, embora impiedosa, continua a ser a nossa melhor professora. Cada ruína financeira deixa um mapa de sinais de alerta, onde o valor se esconde e onde a ilusão morre. Aqueles que viveram para contar a história nunca foram os que mais acreditaram, mas os que duvidaram primeiro. Veja-se o Império Bizantino, a longa sombra de Roma que perdurou por quase 1000 anos após a queda da sua gêmea ocidental. No centro da sua economia brilhava os sólidos de ouro, uma moeda tão constante que os comerciantes do Adriático ao Oceano Índico a aceitavam sem hesitação. Durante séculos, serviu como a coisa mais próxima que o mundo medieval tinha de uma reserva universal. O seu nome por si só significava estabilidade. No entanto, a confiança é uma liga frágil. Seria de se esperar que os bizantinos tivessem aprendido com a humilhação de Roma, com o denário de prata, desvalorizado até se tornar pouco mais do que estanho revestido de engano. Mas não foi o que aconteceu. Séculos mais tarde, os tesoureiros imperiais começaram a diluir os sólidos de ouro, misturando-o com metais mais baratos, confiando que ninguém notaria. Durante algum tempo, ninguém percebeu. Mas os rumores viajam mais rápido do que os navios. Quando os comerciantes começaram a testar as suas moedas e a descobrir a fraude no brilho, as rotas comerciais tremeram. O dinheiro mais confiável do mundo transformou-se num símbolo de traição. À medida que a pureza se esvaía, o mesmo acontecia com a confiança e, com ela, o coração econômico do império. O que resistiu não foram os decretos imperiais ou as promessas no papel, mas a prudência silenciosa daqueles que mantiveram algo real: ouro, terras, propriedades fora do alcance do imperador. Eles viram o valor fugir dos sistemas falsificados e voltar para coisas que a Casa da Moeda não podia reproduzir. Essa foi a primeira lição escrita na poeira. Os governos não conseguem resistir à diluição da sua moeda, e quando o fazem, a verdadeira riqueza escapa-lhes das mãos. Mas nem todos os colapsos começam no tesouro. Alguns nascem da peste. Em meados do século XIV, a Europa recebeu o seu visitante mais sombrio, a peste negra. Entre os anos de 1347 e 1351, quase metade da população do continente desapareceu. As cidades esvaziaram-se. Os mercados ficaram silenciosos. Carroças percorriam ruas estreitas, transportando mortos em vez de mercadorias. No entanto, mesmo esse horror remodelou a riqueza, em vez de simplesmente destruí-la. Quando metade da força de trabalho desaparece, o trabalho torna-se um tesouro. Os salários aumentaram porque havia escassez de mão de obra. Os campos ficaram sem cuidados. Os aluguéis caíram e as terras, antes zelosamente guardadas, podiam ser compradas por uma fração do seu valor antigo. As famílias com alguma liquidez, algumas moedas de prata, um celeiro de grãos, força para trabalhar, de repente passaram a ter uma influência inimaginável antes da peste. Na Inglaterra e na Itália, os camponeses negociavam como comerciantes, e os comerciantes compravam propriedades que antes pertenciam a senhores. Parece distante, mas o eco chegou ao nosso século. Durante a pandemia de 2020, as cadeias de abastecimento se romperam, os governos imprimiram oceanos de dinheiro novo, e a desigualdade se ampliou como uma falha geológica. Aqueles com ativos, casas, ações, dinheiro vivo, viram a sua riqueza inflar.
Aqueles que viviam semana a semana ficaram ainda mais para trás. As crises sempre redesenharam o mapa social. A escassez coroa novos vencedores. Após a peste negra, os camponeses tornaram-se proprietários de terras. Após os confinamentos modernos, os investidores multiplicaram as suas fortunas. Os desastres não tratam todos igualmente. Eles recompensam aqueles com reservas e punem aqueles sem elas. Se as pandemias ensinam a velocidade do choque, a queda da Florença renascentista revela outro perigo: a arrogância das instituições. Em meados do século XIV, Florença era a capital financeira da Europa, o orgulhoso lar dos bancos Bardi e Peruzzi. As suas cartas de crédito iam de Londres a Alexandria. No entanto, por trás das suas fachadas de mármore, havia uma suposição fatal que os reis sempre pagam. O monarca inglês Eduardo III pediu empréstimos avultados para financiar as suas guerras contra a França. Quando as suas campanhas fracassaram, ele simplesmente deixou de pagar. Os poderosos bancos de Florença, acreditando-se intocáveis, entraram em colapso em poucos meses. Os depositantes perderam tudo. O comércio congelou. A cidade que financiava metade da Europa de repente implorava por empréstimos. O tamanho não ofereceu proteção, o prestígio não serviu de escudo. A expressão grande demais para falhar já era um mito 6 séculos antes de se tornar jargão moderno. O florentino comum aprendeu a verdade da maneira mais difícil. As instituições existem para lucrar, não para proteger. Quando elas caem, levam consigo a sua fé e a sua fortuna. Essa mesma verdade se repetiria ao longo dos séculos, desde a falência do Lehman Brothers no início dos anos 2000 até as contas congeladas em Beirute na década de 2010. Do outro lado do Atlântico, em meados do século XIX, os Estados Unidos enfrentaram o seu próprio acerto de contas monetário. A Guerra Civil foi travada com canhões e impressoras. Para financiar a luta, o governo da União emitiu greenbacks, papel moeda respaldado apenas pela confiança na própria nação. No início parecia heróico, até mesmo moderno, mas à medida que as impressoras funcionavam dia e noite, cada nova nota enfraquecia a anterior. Os preços subiram, a confiança vacilou. No sul, a Confederação foi mais longe. Desesperada por recursos, imprimiu greybacks aos montes. No final da guerra, a inflação confederada era bíblica. Os preços subiram milhares de %. O salário dos soldados não valia nada antes de chegarem a casa. As donas de casa carregavam cestas de notas para comprar um pão. Na primavera de 1865, a moeda que afirmava representar uma nação era papel sem valor. Aqueles que sobreviveram foram os que possuíam algo que as impressoras não podiam copiar: terras, ouro, gado e até barris de grãos. Os demais viram as economias de uma vida inteira se dissolverem da noite para o dia. É um capítulo que os americanos raramente revisitam, embora devessem. O seu próprio país já passou por um colapso monetário total. A proteção não veio da confiança patriótica, mas do valor tangível que nenhum decreto poderia inflacionar. Depois veio a França. Na última década do século XVIII, os revolucionários derrubaram a coroa e prometeram uma nova era de igualdade. Confiscaram as terras da igreja e apoiaram uma nova moeda de papel, o assignat, com o seu suposto valor. A teoria brilhava com lógica: imóveis como garantia, liberdade como segurança. Mas o poder adora a impressora. Cada mês trazia novas emissões, cada emissão corroía a anterior. Os preços dispararam. Os salários ficaram parados. As notas de papel transformaram-se em cinzas entre os dedos das pessoas. Os agricultores recusaram-se a vender alimentos por promessas. Os mercados entraram em colapso e a revolução começou a devorar os seus próprios crentes. Mais uma vez, aqueles que se agarraram a ideais em vez de realidades passaram fome. Os vencedores foram os poucos que possuíam alimentos, prata ou propriedades. Qualquer coisa que o governo não pudesse conjurar a partir da tinta. Para os demais, a iluminação chegou tarde demais. O valor nunca é o que os governantes declaram, mas apenas o que as pessoas aceitam. Quando essa crença se rompe, a riqueza não diminui. Ela desaparece. Ao longo desses séculos, há um fio condutor. Da Casa da Moeda de Constantinopla às casas de contabilidade de Florença, das impressoras de Richmond aos motins parisienses, a história se repete.
Cada época inventa sua própria ilusão de segurança, e cada ilusão termina da mesma maneira, em descrença. O dinheiro, no final das contas, é apenas memória. E quando a memória falha, ouro, terra, trabalho e habilidade são tudo o que resta. 2 séculos depois que o Assignat queimou a França, a mesma ilusão voltou, desta vez no Oriente. Nos últimos anos do século XX, as economias brilhantes do Sudeste Asiático tornaram-se o orgulho do mercado global. De Bangkok a Jacarta, novas torres surgiram e o dinheiro jorrou, a maior parte emprestada em moedas estrangeiras. O sistema funcionou, até que deixou de funcionar. Em 1997, uma greve especulativa contra o baht tailandês rachou a fachada. Da noite para o dia, a paridade com o dólar ruiu. O que tinha sido uma dívida controlável em moeda estrangeira tornou-se impossível de pagar. Os investidores fugiram como pássaros antes de uma tempestade. O contágio espalhou-se para a Indonésia, para a Malásia, para a Coreia do Sul. Numa única temporada, as moedas caíram, as empresas desapareceram e o desemprego disparou. Os governos imploraram ao Fundo Monetário Internacional por socorro, trocando soberania por solvência. E, como sempre, os inocentes foram os primeiros a sofrer. Trabalhadores comuns viram suas economias evaporarem. O custo das hipotecas dobrou. Os empregos desapareceram. Os fundos de hedge que provocaram o pânico saíram mais ricos, enquanto as nações que confiaram no sistema global se viram acorrentadas à austeridade. Não foi um colapso local, foi uma transferência global de riqueza, do devedor para o credor, do trabalhador para o financista. A moral era tão antiga quanto Bizâncio. A dívida contraída com o dinheiro de outra pessoa torna-se um laço quando o chão cede. Avançando mais 2 décadas, a lição reaparece, não num reino ou colônia, mas no frágil coração de um Estado moderno. Entre os anos de 2019 e 2021, os bancos do Líbano, outrora orgulhosos símbolos de estabilidade, congelaram silenciosamente. Sem aviso prévio, os depositantes acordaram e descobriram que os levantamentos estavam limitados, as contas seladas e a moeda a perder valor. Em 2 anos, a libra libanesa perdeu mais de 9/10 do seu valor. Médicos, engenheiros, aposentados, a própria classe média que confiava no sistema, ficaram do lado de fora dos bancos fechados, implorando para ter acesso às economias de suas vidas. Disseram-lhes que o dinheiro tinha desaparecido. Era um novo tipo de roubo, educado e procedural, sem soldados, sem motins, sem fogo. Apenas silêncio atrás de portas trancadas. O mesmo padrão se repetiu como sempre. Aqueles que enviaram parte de sua riqueza para o exterior, ou mantiveram ouro, propriedades, ou mesmo dinheiro fora do sistema, sobreviveram. Todos os outros ficaram presos em papéis que não significavam mais nada. Se isto parece distante, não deveria. No início dos anos 2000, os americanos viram as suas casas serem retomadas, enquanto os bancos que causaram o desastre receberam resgates financeiros. Durante a pandemia de 2020, os governos imprimiram trilhões para manter as economias respirando. Uma tábua de salvação que levantou os mercados, mas deixou os salários para trás. Em 2023, os bancos regionais nos Estados Unidos faliram quase da noite para o dia, quando a confiança se abalou. Mais uma vez, as pessoas aprenderam a velha verdade. Grande demais para falir é apenas uma história para adultos. Então, como sobreviver quando a própria estrutura começa a desmoronar? A história não oferece uma cura única, apenas padrões. Em Bizâncio, os sobreviventes possuíam ouro. Após a peste negra, aqueles que tinham prata ou poupanças compraram terras abandonadas pelos mortos. Em Florença, os sábios evitaram a tentação dos bancos sobrecarregados. No sul dos Estados Unidos, a verdadeira riqueza era comida e propriedade, não papel impresso. Na França revolucionária, era grão e prata. Na Ásia moderna, era a liberdade da dívida externa. No Líbano, era escapar do sistema antes que os portões se fechassem. As formas mudam, mas o princípio não. A sobrevivência depende de reconhecer o que tem valor intrínseco quando as ilusões desmoronam. E aqui reside o paradoxo que a história continua sussurrando. O colapso é tanto uma tragédia quanto uma oportunidade. Para os despreparados, significa ruína. Para os preparados, torna-se o reinício de uma vida. Após a peste negra,
Os camponeses tornaram-se proprietários de terras porque a terra era abundante e as pessoas eram poucas. Após o crash de 2008, aqueles com liquidez compraram casas pela metade do seu valor, enquanto milhões foram despejados. No momento em que os outros entram em pânico, o valor muda de mãos. Toda crise é uma transferência, dos muitos que confiaram para os poucos que previram. No entanto, a proteção não se resume apenas ao que você possui. Trata-se do que você pode fazer. O ouro pode ser roubado, a terra pode ser confiscada, mas a habilidade, a capacidade de produzir, permanece além da inflação. Em cada colapso, as mesmas figuras se destacam: o padeiro que ainda faz pão, o artesão que repara, o agricultor que cultiva, o comerciante que transporta mercadorias para onde elas são necessárias. Essas pessoas fazem mais do que sobreviver. Elas reconstruem o mundo que se segue. Quando o dinheiro perde o significado, a produção continua a ter. As pessoas continuam a precisar de comer, construir, curar, conectar-se. A capacidade de satisfazer essas necessidades torna-se a moeda mais verdadeira. É por isso que todas as grandes reconstruções, da Europa pós-peste ao Japão pós-guerra, começaram não com tesouros, mas com talento. As sementes do agricultor, as mãos do artesão, o projeto do pensador. Esses foram os ativos que restauraram a civilização quando o papel falhou. Olhe atentamente e verá que os sobreviventes da história sempre partilharam três características. Primeiro, possuíam algo que o sistema não podia copiar: terra, metais, ferramentas ou conhecimento. Segundo, mantiveram-se suficientemente líquidos para agir quando os outros congelaram. Terceiro, viram o colapso não como o fim, mas como um começo disfarçado de desastre. Essa trindade, ativos reais, habilidades reais e consciência real, forma o único escudo que funciona ao longo dos séculos. Nenhum governo, nenhuma instituição, nenhum saldo digital pode substituí-la. A ilusão de permanência seduziu todas as gerações. Os sábios aprendem a enxergá-la antes que ela se desfaça. E, no entanto, há uma camada ainda mais profunda. Todo colapso expõe a mesma verdade sobre os sistemas humanos. Eles são construídos sobre histórias. O dinheiro é uma história de confiança. Os mercados são histórias de crescimento. As nações são histórias de unidade. Quando a história morre, a estrutura segue-se. O que o protege não é a fé no contador de histórias, mas a capacidade de viver quando a história muda. Esse é o dom silencioso de estudar a ruína. Ensina humildade, que nenhum império é eterno, nenhuma moeda é imortal. Mas também ensina liberdade. Quando deixa de acreditar que a permanência existe, deixa de temer a sua perda. Aprende a apoiar-se no que perdura, a sua capacidade de construir, de se adaptar, de criar valor a partir do pó. Então, quando o próximo colapso chegar, e ele chegará, lembre-se do padrão. Toda crise é uma transferência. Do papel para a substância, da promessa para a prova, dos muitos que acreditaram para os poucos que se prepararam. A história não se repete, mas rima em todas as épocas. Ela castiga a confiança cega e recompensa a previsão silenciosa. A questão, então, nunca é se tudo vai desmoronar. Isso sempre acontece. A verdadeira questão é de que lado da transferência você vai ficar. Do lado das promessas ou do lado do que é real. A história não é cruel. Ela é precisa. E continuará sussurrando a mesma lição até que alguém a ouça.